da nossa salvação. Amém? Nós não podemos ser como a onda do mar, que hoje está de um lado e amanhã de outro, mas precisamos de estar firmados na rocha, assim como o salmista disse: tirou-me do charco de lodo, firmou os meus pés numa rocha. Precisamos de estar firmados como uma rocha, firme. Hoje firme, amanhã firme, depois firme. Não importa os ventos que vier. Assim como Jesus também falou sobre a parábola, né, das duas construções. Todas as duas passaram pelos mesmos problemas. A diferença foi que, depois que os problemas passam, aquele que está na rocha permanece de pé. Somente o versículo 16, que diz assim: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Deixa sua Bíblia aberta, pode se assentar, amém? Baixa um pouquinho. Pai, nós, mais uma vez, entregamos diante de Ti a Tua palavra, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o nosso coração é enganoso, Senhor. Nosso coração humano, é enganoso. Mas nós nos colocamos diante do Senhor, em espírito de oração, de devoção, de louvor a Ti, Pai. Se existe algo dentro de nós que nos impede, Pai, de prestar atenção na Tua palavra, de nos alimentar, nós queremos repreender agora. Em nome de Jesus, nós amarramos no mundo espiritual todo e qualquer impedimento da Tua igreja ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, que seja amarrado agora, que seja neutralizado agora, em nome de Jesus. Amém? Amados, a palavra a qual nós acabamos de ler em 2 Samuel nos retrata a volta da Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança, a qual simboliza a presença do Senhor. A Bíblia nos diz que essa arca ela foi levada num tempo muito sombrio, tempo da história de Israel. Um tempo ao qual o sumo sacerdote havia perdido a sua visão, tanto física como espiritual, o sacerdote Eli, deixando assim os seus filhos se prostituírem à porta do templo. E por causa disso o Senhor então permite que se levantem os filisteus, inimigos, e ali há uma grande guerra. E a Arca da Aliança é levada embora. E houve ali uma grande tragédia naquele dia. A Arca da Aliança é levada e depois o Senhor faz a Arca da Aliança voltar novamente. Só que a Arca da Aliança, ela volta, mas ela não vai para o seu lugar que é devido. Ela não vai para Jerusalém. E então nós vamos entender através das Escrituras que um rei é levantado no meio do povo de Deus, um rei chamado Saul, e que nos chama muita atenção que Saul ele foi levantado e o povo clamou por um rei, ele foi levantado e ele reinou. O seu reinado foi um fracasso. Por quê? Porque ele não buscou o Senhor. E que nos chama muita atenção é que ele não sentiu sequer a falta da Arca da Aliança. E ele passa todo o seu reinado, a metade deles perseguindo a Saul, porque ele já tinha perdido ali a unção do Espírito Santo. E então agora se levanta Davi como rei de Israel. Eu gostaria que você imaginasse comigo Davi agora como rei, reinando sobre todo Israel, tendo ali todo o palácio, né, debaixo da sua autoridade, tendo o trono, tendo ali a coroa de ouro, tendo o trono, tendo ali as vestes reais, morando no palácio. Mas Davi olha para um lado e para o outro, e nada daquilo satisfaz o coração de Davi. Davi sente falta da Arca da Aliança. Ele sente falta da presença de Deus. Isso nos chama muita atenção, amados, porque no coração do adorador
Pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter posição, pode ter o que quiser. Mas nada satisfaz o vazio do coração do adorador. E Davi era um adorador. Davi escreveu mais de 90% dos salmos. E todos os salmos são cânticos. Davi no deserto sozinho, onde ninguém o via, ele tocava o seu instrumento e ele adorava o nome do Senhor. Porque ele era um adorador. E diante do adorador não adianta coroa de ouro, não adianta trono, não adianta palácio, não adianta fama, se não tiver a presença do Senhor. Nada adianta. E Davi então olhando para um lado, para o outro, nós precisamos de trazer de volta a Arca da Aliança. Precisamos de trazer de volta a presença do Senhor para nós. Eu tenho certeza que 90% das pessoas, dos irmãos que aqui estão, conhecem essa história. Davi, então, apesar de ser um adorador, ele não consulta as Escrituras. E ele vai buscar a Arca da Aliança. E isso, então, acontece uma grande tragédia, porque as Escrituras dizem que o jovem chamado Uzá, ele veio a morrer porque toca na arca. Nos trazendo, assim, a grande lição. Que nós podemos ter voz bonita, podemos tocar, mas se nós não examinarmos as Escrituras, se nós não estivermos debaixo das Escrituras, nós não iremos conseguir trazer a presença de Deus de volta. Aleluia. E então, depois de ter acontecido essa tragédia, o jovem ter morrido, Davi então deixa a arca na casa de Obed-edom, e ele volta sem a arca, de cabeça baixa, triste, porque ele não conseguiu trazer de volta a Arca da Aliança. Mas Davi então agora ele vai examinar e vai ver por quê, qual foi o erro, onde ele errou. Amados, que coisa linda. Quando nós reconhecemos que erramos e vamos para dentro das Escrituras para saber onde é que nós erramos. E Davi então veio entender que o que ele fez foi imitar os filisteus. Ele pegou a arca do Senhor e colocou num carro de boi, assim como os filisteus haviam feito, nos trazendo assim uma grande lição. Nós nunca iremos conquistar a presença, a glória de Deus em nós, se nós imitarmos o mundo, se nós quisermos ser como o mundo. Mas ele então entendeu que a Arca da Aliança, ela só poderia ser carregada nos ombros dos levitas, nos ombros dos adoradores. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí então ele agora faz tudo certinho. Ele prepara os levitas, ele consagra, ele leva os sacrifícios. E ali ele pega, ele fica sabendo que lá na casa de Obed-edom, durante 3 meses, tudo prosperou. Porque onde há a presença do Senhor, há prosperidade. Onde há a presença do Senhor, há alegria. Onde há a presença do Senhor, há gozo, há satisfação. Toda religiosidade cai por terra. Porque onde há a presença do Senhor, aleluia, tudo se transforma. E então Davi se reúne agora com os levitas, reúne agora ali os sacrifícios. Vamos lá, agora nós vamos conseguir trazer de volta a Arca da Aliança, porque agora nós estamos debaixo da palavra de Deus, agora nós estamos debaixo da obediência a Deus, aleluia. E eles vão então e conseguem trazer a arca, mas Davi estava tão feliz, Davi estava tão cheio do Espírito Santo, que ele vai e arranca as vestes reais, ele fica apenas com a túnica, e a Bíblia diz que ele vem na frente dançando, ele começa a bailar, ele começa a dançar, diante da presença do Senhor, quebrando ali todo o protocolo religioso. Por quê? Porque ele era rei, e de repente, diante dos seus servos, diante do seu povo, ele arranca aquelas vestes reais, e ele fica apenas com a túnica, e ele começa a bailar dizendo: diante do meu Deus, eu sou apenas um servo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diante dele, aleluia, aleluia, eu dançarei, eu ficarei à vontade diante do meu Senhor. E ele estava vendo uma grande festa, todo Israel estava feliz, porque a presença do Senhor estava voltando.
Irmãos, como é lindo quando nós começamos a lutar pela presença de Deus. Às vezes nós lutamos por tantas coisas, queremos conquistar tantas coisas, mas o Senhor nos fala essa noite: Marta, Marta, uma só lhe é necessária. Busque ao Senhor em primeiro lugar, almeje a presença dEle em primeiro lugar, queira o Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Porque quando nós começamos a lutar por coisas perecíveis, nós nos afastamos do Senhor. Busque a Ele em primeiro lugar. E então ele entra ali em Jerusalém, ele entra dançando juntamente com o povo, sacrificando, davam passos e sacrificava, davam passos e sacrificava, e ali a arca ia aproximando, até chegar em Jerusalém. Só que, enquanto todo o povo dançava, enquanto todo o povo bailava, enquanto todo o povo se alegrava, havia alguém que estava na janela. Nós acabamos de ler aqui o verso 16, que enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, ela estava olhando pela janela. E quando ela viu o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. E por isso nós vamos falar hoje sobre o perigo da incerteza, ou de ficar na janela, apenas observando o que está acontecendo. Mical, esposa de Davi, ela quando vê aquilo, quando vê Davi bailando, ela então olha e o despreza no seu coração. E nós vamos aprender aqui hoje algumas lições sobre o que estava acontecendo aqui. Por ela ficar na janela e por ela não se envolver com a adoração, ela sofreu terríveis consequências. E a Mical hoje apresenta o servo de Deus que não quer se envolver com o culto. Ele quer apenas assistir o culto. Eu gostaria que você, como profeta de Deus, eu gostaria que você falasse hoje para o seu irmão: você não veio aqui para assistir o culto. Fala mesmo, fala como profeta: você não veio aqui para assistir culto nenhum. Você veio aqui para cultuar. Amém? Isso tem que ser quebrado. Porque nós sentamos nessa cadeira e queremos ver o que o pregador vai falar. Queremos ver o que o ministério vai adorar. Mas nós não queremos, nós não podemos querer ver. Nós temos que querer adorar. Nós temos que querer obedecer. Você é um instrumento de culto. Nós somos instrumento de culto. E estamos aqui para cultuar. Sabe por quê? Quem chega para assistir só vê defeito. Quem chega para assistir só critica. Quer ver a situação de Mical? Mical, quando ela olha então pela janela, ela diz o quê? Olha só. Olha o que ele está fazendo. Bailando e saltando. Olha só o que ele está fazendo. Diante dos seus servos. Ele se envergonha diante dos seus servos. Amados, quem chega na igreja apenas para assistir o culto, sempre é aquele que vai saber qual é a roupa que o irmão está usando. Se o irmão desafinou ou não desafinou. Não é assim? Mas quem chega para adorar, ele não se importa quem está olhando pela janela. Ele não se importa quem está criticando. Aleluia. Mas ele sempre vai continuar adorando. E quando nós tomamos a posição de janela, de observadores e de críticos, nós corremos o sério risco de ficar estéril. Mical, ela não nasceu estéril. Mas olha o que diz o versículo 23. E Mical, a filha de Saul, ela não teve filhos até o dia da sua morte. Toda pessoa que está na janela, que está dentro da igreja apenas observando, ele nunca dá fruto. Observem para vocês verem. Eles não conseguem gerar fruto, porque ele perde tempo em observar e esquece de frutificar. Mas o Senhor te chamou para gerar. O Senhor me chamou para gerar.
ela não nasceu estéril, ela nasceu para gerar, mas por causa do seu posicionamento espiritual, ela se tornou uma pessoa estéril. Pensou o que é isso? Você está na casa do Senhor, mas não conseguir gerar frutos. Você está na janela e não conseguir adorar ao Senhor. No versículo 21 diz assim: disse porém Davi a Mical, olha só, perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a mim do que a teu pai e a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante ele eu dançarei. Amados, se aquilo que nós estamos fazendo é para Deus, se nós estamos dançando para Deus, se nós estamos adorando a Deus, se nós estamos abrindo a nossa boca, estamos glorificando a Deus, sempre haverá alguém que não quer fazer, mas irá sempre criticar. Lembra-se de Neemias? Neemias se levanta para reconstruir os muros de Jerusalém. Estavam fendidos, os muros estavam queimados. Ninguém se levanta para poder reconstruir os muros. Ninguém faz nada. Mas quando Neemias chega, e quando Neemias regaça as mangas e começa a reconstruir, aí se levanta Sanbalate, Tobias, Gesem, levanta criticando. Olha essa construção que está aí, até uma raposa que passar o rabo aí vai cair. Sabe por quê? Porque quem não quer adorar, quem não quer fazer, sempre vai criticar quem faz. Então, se tem alguém aqui hoje que está sendo criticado por algum motivo, saiba de uma coisa: continue fazendo. Continue fazendo. Davi, ele falou: olha, eu estou dançando perante o Senhor, eu não estou dançando diante do homem, e eu tenho a consciência que Ele me escolheu para este momento. Muitas pessoas estão caladas diante da igreja, muitas pessoas estão de cabeça baixa diante da igreja por causa de críticas, com medo do que o irmão vai falar. Eu não vou fazer porque eu tenho medo do que o irmão vai falar. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de críticas. Ei, o Senhor me trouxe aqui essa noite para te dizer: se tu és um adorador, teme ao Senhor, não ao homem. Teme aquele que te chamou e não ao homem. Aleluia. Amados, quem está na janela só vê defeito. A arca volta. Grande é a vitória. Mas ela não estava conseguindo olhar a vitória do povo. Os olhos dela estavam nos defeitos, mas ela não conseguia se alegrar com o povo. Sabe por quê? Olha bem aqui para mim, deixa eu te dizer. Porque Mical não tinha conhecimento da luta que foi para trazer a arca de volta. Ela não tinha esse conhecimento. Ela criticava Davi, porque ela não tinha o conhecimento das batalhas de Davi no deserto. Quando ele lutava contra o leão, quando ele lutava contra o urso. Geralmente, amados, quem critica não sabe as suas lutas, não conhece as suas lutas, não conhece os seus apertos, não sabe a sua batalha interna, não sabe a sua batalha na mente, não conhece, mas Deus conhece. Ele conhece todas as coisas. Então nunca olhe para aquele que está te criticando. Para de olhar para aquele que quer te parar. Para de olhar para aquele que está te apontando, porque eles não conhecem a sua batalha. Mical não conhecia a batalha que foi para trazer a arca de volta, porque ela não se envolvia com as coisas do Senhor. A janela estava confortável para ela. E se tem alguém aqui essa noite que está na janela, que não quer se envolver com as coisas do Senhor, ou que tem vergonha daquilo que podem falar de ti se você começar a adorar, essa noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer: ei, o seu lugar não é na janela das indecisões, mas o seu lugar é diante do altar do Senhor. É porque no altar do Senhor é que você irá encontrar tudo o que você precisa. É no altar do Senhor que você irá encontrar tudo que a sua família precisa. É no altar do Senhor que você vai encontrar tudo que o seu ministério precisa. Então saia da janela e se posicione no reino de Deus. Aleluia. Oh, aleluia.
Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mical, ela não tinha conhecimento da luta que foi e nem dos esforços que foi. Um jovem havia morrido. Uzá perdeu a sua vida por tocar na arca quando a primeira tentativa. Mas ela não tinha conhecimento disso. Mas ela queria saber apenas que Davi tinha se despido das vestes reais. E sabe o que eu acho lindo? Que nem diante da crítica Davi parou. Aleluia. Um verdadeiro adorador não para diante de críticas, irmãos. Se parou é porque não é verdadeiro. Está entendendo? Continue adorando. Continue adorando. Ore alto. Se quiser gritar, grite. Porque só Deus sabe as suas lutas. Só Deus conhece as suas batalhas. A arca é símbolo da presença. Mas Mical não tinha relacionamento com Deus. Por isso ela não entendia. Isso é profundo, hein? A arca da aliança é o símbolo da presença de Deus. E Mical não conseguia se alegrar com isso, porque ela não tinha relacionamento com Deus. Só não consegue se alegrar diante da presença, diante da arca, aquele que não tem relacionamento com Deus. Muitos olham para a quantidade de pessoas. Muitos olham quando tem uma pessoa de fora pregando, mas aquele que tem relacionamento, se tiver um ou dois ou três, eu estarei no meio dele. Aleluia, não importa a quantidade, o que importa é a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mical não tinha relacionamento com Deus, por isso ela não entendia, ela não conseguia entender. Mas ela não buscou entender. Ela preferiu criticar. E por causa disso ela se torna então estéril. Louvado seja Deus. E só entende, irmãos, quem tem relacionamento com Deus. Só entende quem tem relacionamento com Deus. Amados, eu não gosto de contar testemunho quando eu estou pregando. Mas o Senhor me impulsionou hoje em casa a falar isso para vocês. Há um tempo, há uns anos atrás, o Espírito Santo de Deus, Ele me usava com muita autoridade, com unção, com autoridade. Mas diante de críticas, diante de batalhas, até de pessoas bem próximas, eu comecei a me calar. Eu comecei a fechar os meus lábios. Isso eu comecei a parar. E fazendo o planejamento dessa mensagem, o Espírito Santo falou muito no meu coração e ele disse para mim: filha, sai da janela. Volte a me adorar como tu me adoravas. Deixa eu te usar como eu já usei um dia. E então que eu caí em mim. E eu fui perceber o que estava acontecendo comigo. E eu me arrependi no pó e na cinza e disse: Pai, eis-me aqui, Senhor. Não só para fazer a minha vontade, mas eu disse: chega de obedecer o homem naquilo que o Senhor está me mandando fazer. E então o Espírito Santo falou poderosamente no meu coração que nós devemos obedecer a Deus e não devemos nos calar por causa do homem. Amém. Critique quem quiser criticar, fale quem quiser falar, porque quem falar de um verdadeiro adorador que está adorando ao Senhor é porque não tem intimidade com Ele, é porque não entende as coisas do Espírito. E muitas vezes, irmãos, muitos adoradores estão ali apegados nas coisas passadas, naquilo que era, e se esquece de ser hoje. Se você for olhar em 1 Samuel, no capítulo de número 16, assim que Mical casou com Davi,
A Bíblia diz que Saul, seu pai, queria matar Davi. E Mical ficou sabendo do plano de Saul para tirar a vida de Davi. Então a Bíblia diz que Mical, ela pega uma corda. E ela ajuda Davi a fugir pela janela. E isso ela estava colocando em risco a sua própria vida. Mas ela, nessa época, ela tinha um relacionamento com o rei. E o Senhor falou comigo no meu coração, dizendo: filha, não deixe o meu povo perder o relacionamento com o Rei dos Reis. Porque Mical começou tão bem. Ela amava Davi. Ela era sua esposa, ela tinha um relacionamento com ele. Ela colocou em risco a sua própria vida para salvar a vida de Davi. Mas não importa a forma que você começou. O importante é a forma que você vai terminar a sua caminhada. Amém. Muitos começam muito bem e terminam muito mal. Mas muitos começam mal e terminam muito bem. Porque vão entrando na água, na fonte da água da vida. Vão amadurecendo, vão procurando o Senhor. Vão criando intimidades com Ele. E então termina assim, ouvindo: vinde bendito do meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor. Aleluia. E essa noite o Senhor manda te perguntar: como está a sua caminhada? Talvez tenha alguém aqui dizendo: poxa, como o Senhor já me usou um dia, como eu já fui instrumento nas mãos do Senhor, e hoje, onde eu estou? Hoje, como está a minha caminhada? E hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer: ainda há tempo, enquanto a vida há esperança. E hoje é noite de salvação, hoje é noite de avivamento, hoje é noite de entrega, hoje é noite de renúncia do pecado, porque Jesus está neste lugar. Repita comigo: não importa como eu comecei. Repita em voz alta para o inferno ouvir: não importa como eu comecei, não importa onde eu caí, o que importa é que o Senhor me levantou e hoje eu estou aqui para adorar o Senhor. Não deixe o seu relacionamento com o rei esfriar. O amor de muitos, diz as Escrituras, que no final dos tempos o amor de muitos irá se esfriar. Mas bata no seu peito e diga: o meu não. O meu não. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Amados, o versículo 20 diz que Davi, voltando para abençoar a sua casa, porque o adorador, quando sai para adorar, ele volta para casa com a unção. O adorador, quando ele sai para adorar, ele volta para a sua casa com a presença. Aleluia. Há muitos adoradores que saem da sua casa, que vêm para um culto como esse, e que chegam em casa com o coração fechado, que chegam em casa, aleluia, de mãos vazias. Mas esta noite o Senhor está dizendo: aleluia, Ele quer derramar o sol sobre a sua vida, para você levar para abençoar a sua casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Voltando Davi para abençoar a sua casa, depois que ele baila na presença do Senhor, depois que ele dança, depois que ele traz de volta a presença, ele chega em casa cheio do Espírito Santo para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para abençoar os seus filhos, para abençoar os seus pais, para abençoar a entrada e a saída da sua casa. A sua família conta com você. A sua casa conta com você. A sua esposa conta com você. O seu esposo conta com você. Os seus filhos contam com você. Não perca a oportunidade, vai lá na presença do Senhor. Mas quando ele chega em casa, aí olha aí no versículo 20, a filha de Saul sai a encontrar com Davi e diz: oh, quão honrado foi o rei de Israel. Olha o cinismo, irmãos. Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo
descobrindo-se hoje sobre os olhos das suas servas e dos teus servos, como um sem vergonha, se descobre como qualquer vadio. Amados, que coisa triste. Quando você sai de um culto abençoado, quando você sente a glória de Deus, quando você chega em casa cheio de autoridade do Senhor, e dentro da sua casa você escuta algo para te entristecer, né? Que você depois fala que é crente, não é assim? Mas Davi não se deixou se abater. Não se deixa abater. Um verdadeiro adorador não se deixa abater. Porque Davi olha para ela e responde no versículo 21. Porém, disse Davi a Mical perante o Senhor, que me escolheu, perante o Senhor que me escolheu, não foi o homem. Não foi o homem que nos escolheu para estar aqui esta noite. Foi o Senhor que te chamou pelo nome. Louvado seja o teu nome. Não se deixe abater pelas críticas. Perante o Senhor que me escolheu e que preferiu a mim do que teu pai e a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu dançarei. Aleluia. Glória a Deus. Perante o Senhor eu dançarei. Perante Ele entoarei louvores. Tem pessoas aqui que estão com ministérios parados porque estão preocupados com o que vão dizer. As Micaus que se levantam, que não dão fruto e que impedem o outro que quer dar fruto. Tem muitos que seu ministério está parado porque estão olhando para o homem, para a voz do homem, tem se esquecido de olhar para o Senhor. Deixe que critiquem, deixe que falem, aleluia, mas não perca a essência. Não perca a essência do Espírito Santo sobre a sua vida. Você precisa, nós precisamos de saber quem nós somos em Cristo. Quem nós somos, o Senhor. Davi sabia muito bem quem ele era, irmãos. Davi sabia muito bem quem ele era. Mical, você pode falar o que você quiser. Mical, você pode criticar do jeito que você quiser, Mical. É perante o Senhor que eu estou. É perante o Senhor que eu danço. É diante dele que eu presto culto. É diante dele que eu adoro. Ah, Mical, você pode fazer o que você quiser, Mical. Mas eu vou continuar dando frutos. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu vou continuar bailando na presença do Senhor. Amados, quem aqui que tem família, que não serve o Senhor, sabe bem o que eu estou falando. Quantas críticas que nós temos que enfrentar. Mas os nossos olhos precisam de estar no Senhor. E eu quero repetir. Mical, então, ela perde a oportunidade de gerar. Ela não nasce estéril. Mas porque ela resolveu não se envolver com a adoração, ficar apenas na janela, ela se tornou estéril. Quais são os frutos que você tem dado na obra do Senhor? Quais os frutos que nós temos dado na obra do Senhor? E eu quero ir um pouquinho mais profundo agora. Além de Mical ter se tornado estéril, Mical, ela perde a oportunidade de fazer parte da família de Jesus. O Senhor Jesus, ele veio da geração de Davi. Ó, filho de Davi. Mical era esposa de Davi. E ela perde a oportunidade de gerar um filho de Davi. Porque ela não se envolveu com a adoração. Porque ela olhou as críticas.
Não permita que a crítica te pare. Porque só critica quem não conhece a sua história. Essa noite o Senhor quer nos arrancar do ninho do comodismo e quer trazer de volta a adoração em nosso coração. Não que a adoração não esteja aí, veja bem, eu não estou dizendo que a igreja não esteja adorando, mas o Senhor quer mais. O Senhor quer que você tenha experiências com Ele. O Senhor quer que você comece a bailar na presença dEle, não se importando com as circunstâncias. O Senhor quer que você saia daqui com a sua mão cheia de unção para derramar lá dentro do seu lar, para abençoar o seu lar, porque quem sai de um culto e não leva a bênção para sua casa, não entendeu nada. Não entendeu nada. Mas eu creio que esta noite o Senhor está dizendo: eu continuo sendo a fonte da água da vida. Venha e beba. O mesmo Deus que Davi estava dançando ali, estava odiando, é o mesmo Deus que se faz presente aqui esta noite. E o Deus que está se movimentando, eu estava vendo aqui os instrumentistas tocando, as irmãs aqui louvando, o irmão Guilherme vai entender o que eu vou dizer agora. E eu estava ali dizendo: o Senhor está levantando o ministério Quírios novamente. Sabe por quê, irmão Guilherme? Porque Ele continua se movimentando, Ele continua fazendo, a obra dEle não para. E aqueles que estão dispostos, aleluia, a não olhar para as críticas, a não olhar para aquilo que o homem faz, mas se importa somente em adorar o Senhor, se coloca sobre os teus pés esta noite, porque o Senhor está neste lugar. A Ele honra e glória, e louvor e adoração. Eu creio que aqui, aleluia, há pessoas que querem mais do Senhor. Amém. Há pessoas que querem mergulhar mais nas águas do Espírito. Há pessoas que querem receber o batismo no Espírito Santo, amados. Vocês lembram da época que a igreja buscava o batismo no Espírito Santo? Lembra, irmão Luiz Kesley? Quando a igreja se encurvava diante do Senhor, quando a igreja almejava o batismo no Espírito Santo, quando a igreja almejava os dons espirituais, quando a igreja clamava e dizia: Senhor, eu quero ser usado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser como uma flecha que acerta o alvo. Quando nós orávamos e dizíamos: Senhor, me dê o dom de cura, Senhor, me dê o dom de maravilha, Senhor, eu quero onde minhas mãos tocar, que o câncer saia, que o paralítico ande, Senhor, que o cego veja. Ah, Senhor, Espírito Santo, me dê os dons. O Senhor quer trazer de volta. O Senhor quer te trazer de volta. O Senhor quer me trazer de volta. Mas para isso nós precisamos de almejar. Almejar bailar na presença do Senhor. Saia dessa janela da indecisão esta noite. Se entregue por inteiro. Diga: Senhor, eu quero Teu Espírito Santo. Eu quero Teu Espírito Santo em mim, Senhor. Eu quero ser cheia do Teu Espírito Santo. Eu quero fazer a diferença dentro da minha igreja. Eu quero fazer a diferença dentro da minha família. Traz de volta os dons. Traz de volta os dons. Abre os seus lábios agora e comece a adorar. 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 Joga toda a timidez por terra e comece a adorar. É você e Ele. É você e Ele. É você e Ele. É só você e Ele. Aleluia, 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 aleluia.
Espírito Santo, assopra sobre este vazio. Faz transbordar em ti, ó Deus. Faz transbordar em ti. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Venha restaurar os vasos, Senhor. Venha renovar. Porque para ti, Jesus, não há impossível. Acaso há algo impossível para o Senhor? Acaso eu posso Tu faz, Senhor. Tu refaz. Tu és digno de honra. Tu és digno de glória. Tu és digno de louvor. Senhor, venha despertar esses que estão dormindo. Esses que se acomodaram na janela como Eutico. Eutico subiu na janela e dormiu. Ele precisou de cair de lá para acordar. Desperta aqueles que se acomodaram na janela. Aqueles que estão dormindo o sono da indolência, o sono da inconsequência. Desperta-os, ó Pai. Desperta-os esta noite. Porque o Senhor está voltando para buscar a tua igreja. Desperta os teus profetas. Desperta, Senhor, os teus adoradores. Porque o Senhor está contando conosco para essa última hora, para proclamar o Evangelho com autoridade, com intrepidez e com coragem. O Senhor tem um chamado na sua vida. Não deixe para amanhã aquilo que é necessário ser feito hoje. Que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar em cada coração. Oh, aleluia. Glória, glória, glória.